A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Em tempos de Copa do Mundo, o que mais vemos e ouvimos são pessoas se mobilizando em prol da torcida brasileira, se vestindo de verde e amarelo para torcer pelo Brasil. O comércio, a indústria e as empresas ficam decoradas. As lojas fecham dias normais, viram feriado, tudo para ver o Brasil jogar. O que é realmente torcer pelo Brasil? Será que se resume em apenas usar uma camisa verde e amarela, pintar os rostos com as cores da bandeira? Que tipo de patriotismo temos na nossa cidade? Em verdade, o patriotismo é muito mais do que torcer pela seleção de futebol. Torcer pelo Brasil é almejar um país sem corrupção, sem desigualdade social, com segurança, com educação de qualidade, com pessoas que valorizem os princípios éticos e morais. Mas também torcer pelo Brasil significa torcer pelo futebol, mesmo que no fim, depois que os jogos acabam, tudo volte ao normal. Quem tem mais a cara do Brasil? A seleção canarinho ou o atual executivo, o legislativo ou o judiciário? Agora é hora da Copa do Mundo. Hora de exercermos nosso espírito patriótico como devemos. Essa é a nossa chance e nosso dever. Temos que apoiar nosso país. Fala-se que a Copa é o desvirtuamento do brasileiro frente aos problemas que passamos. Mas por acaso as novelas, os filmes, a TV também não são? Trata-se de um mega evento de congraçamento de povos. Um quase ritual centenário da humanidade, uma espécie de guerra em paz. Uma guerra sem mortes, mesmo que às vezes sujem a camisa e fique manchada de sangue. O futebol é a metáfora da vida. É uma mistura do que o Brasil é ou poderá ser. O futebol é a característica talvez mais conhecida do Brasil no mundo. A amarelinha é a camisa mais importante do esporte, mais importante do planeta. Infelizmente, devido a vários problemas no nosso país, não exercemos nosso espírito patriótico como deveríamos. Essa é a nossa chance e o nosso dever. Temos que apoiar nosso país. Em outubro, o Brasil terá outra Copa do Mundo. Uma Copa com a oportunidade de se conscientizar nas urnas e nas atitudes cotidianas de cidadania, para vermos um Brasil diferente. Vamos diferenciar paixão do senso crítico. O futebol é uma face significativa do Brasil. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Jamil Sabra Neto, para batermos um papo informal, um papo sobre o próprio Jamil. Bom dia, Jamil, tudo bem? Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Com enorme prazer que eu retorno ao seu programa aqui nesse sábado e poder discutir e debater os assuntos pertinentes aí do atual momento, não só do nosso país, mas da nossa cidade principalmente, que precisa ser muito bem discutido e debatido. Perfeito. Como é que está aí, torcendo muito pelo Brasil, Jamil? Paulo, eu torço. Eu gosto de acompanhar a Copa do Mundo. Eu acho que a Copa do Mundo é um encontro entre nações, possui aquela representatividade de todos os continentes. É evidente que a gente tem que deixar claro que a Copa do Mundo ela nem melhora nem piora os problemas não só do Brasil, como de qualquer país. Lógico. A Copa do Mundo é um mero evento que está ocorrendo lá na Europa. Até acho e acredito que a gente teve no Brasil o dinheiro utilizado para a infraestrutura da Copa do Mundo poderia ter sido utilizado em outras áreas? Sim, concordo. Sim, lógico. Mas numa Copa do Mundo na Europa, não muda em nada no nosso dia a dia. Não, e eu exatamente. torço, eu gosto, é importante para o nosso país, a gente vive a cultura do futebol. O Brasil é conhecido muito lá fora pela força desse nosso esporte, além do samba, acho que são os dois principais cartões de visita. Os cartões de visita né? do nosso país. Estou acompanhando, estou torcendo, acho que a seleção está indo bem. Passamos aí da primeira fase, vamos enfrentar o México
depois de amanhã. Sem traumas de Alemanha. Eu achei excelente a saída da Alemanha. O pessoal estava preocupado, né? Não, que a gente tem que enfrentar a Alemanha para ter uma revanche de 2014. Falei, gente, pelo amor de Deus, se ela puder ir embora agora, mas é a melhor. Alemanha não se dá bem na Rússia, né? Você tem a história já ali que tem, eles... né? Pois é. Já vem Foram isso desde 39, 40. Pois é. Dessa vez eles foram expulsos no verão. É isso aí. Jamil, apesar do pouco tempo de legislatura frente à nossa Câmara, como foi sentir-se vereador e quais os projetos que você destaca como mais importantes que você atuou? Paulo, eu posso dizer que foi muito gratificante ser vereador em Petrópolis aí por aproximadamente 15 meses. Desde o início da legislatura passada até meados de abril, meados de maio, com um pequeno intervalo. Foi muito bom, foi uma experiência muito grande. Eu já estava predisposto a essa experiência quando coloquei meu nome à disposição do eleitor petropolitano na última eleição de 2016. E me preparei para ser um legislador aqui na nossa cidade. Tive as minhas experiências acadêmicas, minhas experiências profissionais e pude chegar lá e atuar principalmente, Paulo, dentro do que eu enxergava que se fazia necessário para o petropolitano, baseado na experiência de vida que a gente tem e nas necessidades que a cidade tanto demanda. Eu tive a oportunidade de ser autor de diversos projetos importantes dentro do meu ponto de vista, uns importantes de políticas públicas, outros um pouco importantes dentro de reconhecimento de instituições que se faziam necessário. Eu sempre falo nas minhas entrevistas, Paulo, que eu fui fazer faculdade fora de Petrópolis, nunca neguei isso para ninguém, porque em 2003, quando eu terminei o saudoso Werneck, onde eu estudei minha vida inteira, depois eu fiz um ano de cursinho pré-vestibular com o Maurício Barroso, lá no SEMB, eu não via muita oferta de trabalho aqui. Eu via muito pouca disponibilidade para os jovens, para a juventude, programa de estágio. E até hoje, né? E aí, quando eu retornei para Petrópolis, eu vi que isso tinha piorado, né? Tinha piorado. Hoje, muitos amigos meus saíram de Petrópolis e foram morar fora. Eu retornei. E um dos primeiros projetos que eu tive a oportunidade de fazer lá foi garantir que as empresas beneficiárias da Lei 6018, que é a Lei de Incentivo Fiscal Municipal, ela contrate 5% da sua mão de obra dos jovens oriundos das instituições superiores de ensino aqui de Petrópolis. A gente está falando da UCP, da FASE, da Estácio, da UF, da UERJ, do Cefet e por aí vai. Porque você precisa disponibilizar para o jovem a oportunidade, Paulo, dele ter o primeiro emprego, dele ter a primeira experiência profissional dele. Lógico. Isso é fundamental. Por exemplo, a gente, na época que eu saí, em 2005, a gente não tinha as faculdades públicas, hoje nós temos, que é um ganho, que bom que elas estão aqui. Eu acho que mostra que a cidade tem um desenvolvimento educacional. Mas, Paulo, o que me deixa muito preocupado, aí a gente fala da questão da geração de emprego, o jovem está lá, ele se forma na Engenharia de Produção da UF, lá no Quitandinha, um excelente curso, bem conceituado no MEC. Ele vai trabalhar onde, Paulo? Então, o mercado está muito restrito em Petrópolis. Exatamente. A gente precisa desenvolver mercados em Petrópolis. E como que isso é feito? É através das vertentes econômicas da nossa cidade. Outro projeto de autoria muito importante nosso foi a Lei das Microcervejarias Artesanais. Aqui eu fui relator desse projeto de lei, que ele veio do gabinete do prefeito, e eu fui relator porque eu fui vereador que desenvolveu todo o projeto e que levou o projeto à prefeitura desde o início. Na minha primeira reunião como vereador foi no dia 12 de janeiro com os cervejeiros, e a gente homologou e sancionou a lei dos cervejeiros em setembro do ano passado. Foram 9 meses de muita discussão com todos os agentes envolvidos, Poder Executivo, Poder Legislativo, a Firjão, os cervejeiros, a Associação das Cervejarias, e a gente conseguiu montar uma lei para simplificar e para desburocratizar as instalações dessas cervejas aqui em Petrópolis. E por que eu falo isso quando a gente está falando dentro da questão de geração de emprego? É você pegar a vertente que a Petrópolis tem,
que Petrópolis é uma cidade cervejeira, de produção de cerveja. A Boêmia foi a primeira cerveja do Brasil. Exato. No século XIX. Você tem um grupo Petrópolis que é muito forte, Cervejaria Itaipava. Você tem a cidade Imperial que está fazendo investimento multimilionário lá no Bingen, na nova fábrica deles. Então você precisa pegar essa vocação de Petrópolis e transformar Petrópolis numa cidade cervejeira mesmo. A gente já é a capital estadual da cerveja, mas quando eu digo cervejeira é no intuito de você ter produções de cerveja. Isso gera emprego, Paulo. Exatamente, é isso que eu ia lhe perguntar. Quantos empregos naturalmente isso gerou? Uma pequena empresa dessas, uma pequena microcervejaria gera em torno de 10 a 30 empregos diretos. Então, hoje já tem 5 instaladas e já tem diversas procurando. São cerca de 100 pessoas, 130 pessoas, 150 pessoas que estão empregadas. E é uma vocação que você puxa novamente para a cidade a questão da força da indústria cervejeira, porque Petrópolis, no meados do século 60, era a maior produção, o maior polo industrial do interior do estado. E a gente perdeu essa vocação, enfim, por diversas razões. E você precisa desenvolver novos mercados. E eu acho que as cervejarias é um deles, assim como a gente também, outro projeto de autoria nossa, é a questão dos produtores rurais. Petrópolis também tem uma vocação muito grande. Aí você sai um pouco da área industrial para uma área mais de produção, quase que manufaturada, mas você tem agricultores de agricultura familiar aqui muito grandes. Paulo, Petrópolis é o principal produtor de orgânicos do estado do Rio de Janeiro. Veja só. Você tem o Brejal, Caxambu, Bonfim, Vale das Videiras. Estamos falando de diversas áreas de muita produção de legumes, verduras, orgânicos e uma parte deles industrializado que eles fazem. Você tem que desenvolver ainda mais esse segmento. Então a gente, por exemplo, para garantir uma maior visibilidade desse produtor, nós colocamos uma lei dos produtores rurais, onde os produtores podem, em todos os eventos patrocinados pela prefeitura, seja através de cessão de terreno, como por exemplo o Parque Municipal em Itaipava, ou com infraestrutura, mão de obra, ou até com recursos financeiros, ela tem que ceder um espaço para que esses produtores possam expor as suas mercadorias. Para esse turista que também vem para Petrópolis, ele possa ter acesso direto. Você não estou falando só de legumes e verduras, não. Estou falando de produções de queijo, que você sabe, Paulo, produções de pimenta, produção de diversos tipos de laticínio, que são produções orgânicas que a cidade tem desenvolvido, e você precisa mostrar não só para o turista, mas também para o petropolitano que está nos ouvindo, que a gente tem um grande segmento, setor que gera emprego, que isso facilita, porque se eles são mais conhecidos, as pessoas passam a consumir o produto deles, eles passam a gerar mais emprego, porque eles passam a investir mais. Exatamente. E é o que eu sempre digo, isso cria impostos para a cidade, né? É arrecadação para o município, né? Jamil, o que o parlamento é realmente o que você esperava dele? Eu acho que o parlamento é a casa do povo, né? O Congresso Nacional é a casa do povo brasileiro. Você possui lá a representatividade de todos os estados. É evidente que não na proporção populacional, porque a Constituição não fez isso, na minha visão é de forma equivocada. Mas aqui em Petrópolis, a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Todos os que estão ali foram eleitos pelo povo, foram votados pela sociedade para estarem ali. E ali você começa a enxergar, Paulo, as diferenças de características de cada vereador, nenhum certo, nenhum errado, cada um apenas com a sua característica, e os objetivos de cada um, né? Você tem vereadores ali muito voltados para a área de serviços públicos. O seu mandato inteiro gira em torno de serviços de capina, roçado, iluminação, asfalto, construções de servidão. É uma característica. Você tem outros tipos de vereadores que trabalham com determinados segmentos específicos dentro do seu mandato como um todo. Você tem vereadores que atuam com uma visão mais orçamentária e financeira, outros com projetos mais macro. Eu tive a oportunidade de conviver com todos eles e aprender também um pouquinho com cada um. Eu era o caçula da Câmara, né? Tinha 32 anos, era bem mais novo que os demais. Nós temos lá vereadores com 70 e poucos anos, no quarto, quinto, sexto mandato. Então acaba sendo uma experiência bem significativa. E o mais bacana do parlamento é você trabalhar e desenvolver suas teses. É você convencer os seus pares de que o que você está fazendo é bom para a cidade. Agora, o exercício da vereança do parlamento era o que você esperava? Ou você
achava que era algo diverso, diferente. Vamos lá. Eu tenho só uma crítica para fazer com relação à atuação e as atribuições do vereador. A gente vive um sistema democrático que o vereador ele acaba ficando muito engessado, Paulo. Pois é, eu ia te perguntar isso. Quais são os limites e as atribuições de um vereador, na tua opinião? Pois é, para você querer a lei é altamente burocrático. Tudo é de iniciativa do executivo. Então eles chamam de vício de iniciativa. Você tenta trabalhar o projeto de lei, é complicado. Toda execução de obra pública e de serviços públicos, isso precisa ficar claro para o ouvinte. Todos os serviços, quem faz é o Poder Executivo. Sim, é o prefeito lógico, com os seus secretários. O vereador está ali para fiscalizar o orçamento público e para desenvolver e melhorar as leis existentes. Fiscalizar as aplicações das leis. E é isso que você acaba fazendo. Então eu acho o vereador ele muito engessado. Você tem muito poucas atribuições, vamos dizer assim, se você não for base do governo, sim, vamos ser bem claro, se você não for base do governo e o governo não trabalhar para que as suas demandas sejam atendidas, seja elas de projetos de leis ou de qualquer ordem de serviço que você esteja solicitando para o seu bairro ou para qualquer setor ou segmento ou entidade, esse vereador ele acaba tendo muita dificuldade de executar as coisas. Então eu acho que diferente de Brasília, porque cada deputado, por exemplo, você possui as suas próprias emendas parlamentares. Sim. Então você tem a capacidade de desenvolver bons projetos, você pega o recurso na União e você traz para o seu município. Isso é bom. O deputado pode fazer muito mais coisa, não tanto, mas é muito melhor do que o vereador, porque se você quiser ser um bom deputado, estou falando de bons deputados, sim, tá? lógico, gente séria, lógico, que quer trabalhar, que quer deixar um legado. Está ali para trabalhar em prol de quem o elegeu realmente. Né? Eu não discuto corrupção, quem discute corrupção é o judiciário. É lógico. Então, isso para o deputado é bom. Para o vereador, você acaba ficando muito engessado dentro desse ponto de vista. Eu acho que talvez seria interessante se você criasse um orçamento participativo, um fundo para o parlamento, para que ele possa dar sugestões de serviços que ele julgue importantes e necessários para a sociedade local. Uma boa ideia, seria isso muito bom realmente se acontecesse. A Câmara Municipal subordina-se política e administrativamente ao prefeito municipal? A em atual resumo, Câmara? é isso? Na verdade, toda a Câmara Municipal. Na verdade, você possui a independência dos poderes. Sim, a independência, né? Existe a independência, né? Mas, todos os projetos de lei do prefeito tem que passar. Mas praticamente é o que você falou, ela está engessada ao executivo, né? Como executivo, é o que a gente conversou mais cedo, Paulo. Como o executivo, no linguajar dos homens públicos, possui a caneta na mão, é ele que executa as obras. A maioria dos vereadores tendem a acompanhar o executivo. Hoje, por exemplo, você tem vereadores na atual legislatura que apoiaram outro candidato a prefeito na eleição de 2016, mas que hoje estão na base do governo. Por quê? Porque precisam executar os seus serviços. Então, na sua maioria esmagadora, a Câmara de Vereadores ela tende a ser base dos governos municipais. Com isso, ela não fica subordinada ao prefeito? Ela não fica se você tiver porque existe uma coisa muito diferente entre você ser base do governo e você ter a sua independência. Ah, pois é. Esse é o grande problema. Você pode ser um presidente da casa, você pode ser um líder do governo que está trabalhando para ajudar, mas você tem que entender também que se faz necessário compor com o parlamento para que você mantenha a governabilidade, para que os projetos de lei, para que as votações dos orçamentos públicos municipais, dos quadrimestres, todos sejam, além de serem bem feitos, você tenha a maioria para exercer essa função. E, logicamente, barrar aquilo que for absurdo. Exatamente. Né? Então, acho que isso se faz necessário. Você nunca pode perder a sua independência. Você tem que sempre trabalhar em prol do petropolitano acima de qualquer coisa. Lógico. A saúde sempre vem, ao longo dos últimos anos, sendo um grande problema para a nossa cidade. O que você pôde colaborar nesse sentido? Você conseguiu alguma coisa em benefício, em prol da saúde hoje, amigo? Eu vou ser bem sincero, Paulo. A área de saúde não era muito a minha área de atuação dentro da Câmara. É evidente que você, como vereador, você participa de todas as votações, né? Mas eu atuei muito na área de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, dos produtores rurais, da juventude e por aí vai. Mas na área da saúde, que eu acho que pode ser
interessante que a gente contribuiu lá foi a hora que foi detectada as dificuldades da atual empresa que venceu a licitação das UPAs em fazer a administração das mesmas, e a gente aprovou que o SERRAC absorvesse a gestão das UPAs, e a gente acredita que o pessoal lá da Alcides Carneiro, que já vem fazendo um bom trabalho há alguns anos, vão ter mais competência para fazer a gestão dessas unidades de pronto atendimento. Isso foi votado na época que eu estava lá na Câmara de Vereadores, a gente deu um voto de confiança, porque a gestão antiga da UPA, que venceu em meados do ano passado, estava indo muito mal, Paulo. Tinha muitas reclamações deles com relação a isso, e a gente estava dando um voto de confiança. Um outro ponto na área de saúde, que a gente vinha desenvolvendo um trabalho, a gente acabou deixando lá com o secretário de governo para que não fosse perdido no tempo, você tentar desengarrafar a ida constante das pessoas nos hospitais e no pronto-socorro ou qualquer unidade de saúde existente. E foi detectado por um estudo feito por nós, Paulo, que a maioria das pessoas, proporcionalmente o principal segmento de pessoas que vai ao hospital são pessoas muito ligadas com a questão da diabetes. Então a gente estava com um projeto para criar, para fazer o monitoramento da diabetes à distância. Então o paciente, ao invés de ir no hospital toda hora, fazer o exame de insulina e por aí vai, você fazia isso de forma remota. Ele ficava em casa, ele receberia um aparelho, ele mesmo tiraria a amostragem dele, essa informação era passada do aparelho direto para o computador do médico na central, voltada para o monitoramento da diabetes, e ele conseguia fazer o controle sabendo se o paciente estava indo bem ou não, baseado única e exclusivamente na taxa de glicose. Na taxa então, de glicose. Então você... uma coisa legal. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que a diabetes, ela desencadeia vários tipos de doença. A pessoa fica gripada, fica doente, começa problema aqui, problema acolá. E quando você lê o diagnóstico, geralmente não diz que é diabetes, mas a diabetes hoje causa 10% dos problemas das pessoas que chegam ao hospital. Exatamente. Além disso, ainda pode ocasionar glaucoma, uma série de coisas. Estava desenvolvendo um trabalho para essa área e vamos... Você achou que com sua participação na Câmara mudou algo na nossa Casa Legislativa? Eu acho que a gente chegou na Câmara com toda a humildade que eu tenho, dando um tom mais técnico, discussões mais técnicas, entendeu, Paulo? A gente vinha fazendo esse projeto da juventude, o projeto das cervejarias, projeto dos produtores rurais, fui autor também do projeto de lei, que é de autoria nossa, que criou o aplicativo dos ônibus para o usuário. Hoje você está no ponto de ônibus, você sabe o tempo que o ônibus está chegando no ponto em que você está e o tempo que ele vai demorar para chegar ao seu destino. Isso aí é a tecnologia em prol de melhorar a vida do petropolitano. E por que isso, Paulo? Todo mundo tem smartphone hoje no Android, a gente usa a rede social o tempo todo. Não me faz sentido você ficar num ponto de ônibus 50 minutos se você sabe que vai demorar 50 minutos para o ônibus chegar, e se você tem um GPS no ônibus, que a CPTrans monitora, e ela pode passar essa informação para você. A gente está aqui no centro, né, Paulo? Queremos ir para onde? A gente quer ir para o Alto Independência. Estamos parados aqui na avenida. Nossa, o ônibus vai demorar 45 minutos para chegar aqui, conforme o GPS está avisando. E cálculo de trânsito, isso aí eles fazem. Bom, ao invés de eu ficar 45 minutos parado, se otimiza a vida das pessoas, Paulo. Eu vou usar esse tempo para quê? Vou no banco pagar uma conta, vou na farmácia. Você pode fazer outras coisas enquanto isso. Ao invés de ficar parado, plantado igual um banana num ponto de ônibus, se você pode usar tecnologia para isso. Então a gente levou essa discussão lá para casa, além de discussões sobre Águas do Imperador, sobre a concessionária Concer. Então, vamos conversar sobre a Concer daqui a pouco. Acho que a gente deu um tom técnico para casa. Eu acho que isso foi muito gratificante, e pelo menos é o feedback que eu sinto dos pares, né? Dos meus pares e dos assessores deles, com relação aos temas de suma importância. Aí eu falo, o nosso gabinete, que não era só eu, né? Eu faço parte de um grupo que ajuda, que soma, que estava lá. A gente pensava Petrópolis de forma macro. A gente queria deixar bons projetos de lei, de votar de política pública, e que a gente pudesse enxergar definitivamente
eles sendo executados. E não o que a gente chama, né, Paulo? A gente vê isso muito Brasil afora, que entre aspas são as leis de gaveta, né? Que o cara criou uma lei, não serve para nada, serve para nada. Enfia ali dentro da gaveta. É um absurdo, é realmente, eu não sei. Esse país aqui é estranho, às vezes tem lei que não pega. Que lei que não pega? Isso não existe, lei que não pega. Lei é lei. Lei é lei, exato. Lei que não pega, eu nunca vi isso. Samil, quais as principais demandas populares que procuraram em seu gabinete? Existe uma falta de informação para a sociedade, um pouco da função de cada representante ou de cada membro do poder público, seja ele servidor, seja ele eleitoral, seja ele cargo de comissão. A maioria esmagadora, isso não era só no meu gabinete, não, eu tenho certeza que é no gabinete de todos, são intervenções de serviços públicos. A pessoa quebrou uma lâmpada na rua, um buraco no asfalto. Apesar que buraco em Petrópolis, se a gente for reclamar, tem que reclamar da cidade inteira, parece né? Um queijo que suíço, estão né? terror. Por isso, faixa de pedestre que tem que ser pintada, quebrou o ponto de ônibus, enfim, pequenas intervenções, lixo, muita gente reclamando questão do lixo, da questão do esgoto. Então, é só que essas pessoas, elas vão e recorrem ao vereador. Uhum. E, na verdade, a gente sempre discutiu isso lá na Câmara, eu sempre falava isso. A gente tem que acabar com esse intermediário, que é o vereador e o agente regional ou o presidente da associação. Você tem que criar um elo de comunicação direto da sociedade com o poder executivo responsável pela demanda que ela ou seja, fazendo. Com a secretaria. Se é lixo, vai reclamar com quem de direito. Exato. Então a gente tinha sugerido isso ao secretário de Ciência e Tecnologia. Cara, cria um aplicativo de serviços públicos de Petrópolis, que a pessoa, imagina, Paulo, você está andando aqui, você vai subir ali a Nelson Saerp. Você foi cadastrado, está registrado, eles têm lá o seu nome, o seu telefone, sabem quem é você, para não ter esses fakes também, inventando besteira. Você bate uma foto dali, Paulo, e diz qual que é o problema. O problema de buracos, vamos supor, então, problema na questão asfáltica. Quando você manda uma foto do buraco que você viu, com o GPS do seu telefone, sabendo onde você está, isso cai direto no presidente da Secretaria de Obras responsável por isso. E por aí vai, questões de saúde, questões de luz, questões de capina, de roçada, de lixo, de esgoto, você distribui rapidamente e eu acho que... porque senão o vereador perde o seu objeto, né, que é legislar para a cidade e fiscalizar o poder executivo, e passa a ser um mero... quase que intermediário entre entre o vereador, também tem um agente regional, aí tem o líder da associação. Gente, se a gente hoje pega o telefone e consegue falar com um amigo nosso que ele está morando na China, por exemplo, e se você quiser, você vai conseguir, que você está me ouvindo, por que você não pode, através desse telefone, falar direto com os departamentos e diretorias responsáveis por qualquer serviço? Quebrou a lâmpada, você bateu a foto, você manda, chega lá. Recebeu o cara, Rua Mosela 1295, a lâmpada do poste tal tá quebrada, recebi a demanda do Paulo. Aí depois recebeu do fulano A, do fulano B, do fulano C. Opa, vem uma notificação maior. Cara, tem muita gente reclamando desse problema aqui, a gente tem que resolver logo. É simples, é mais uma vez você utilizar a tecnologia em prol do melhoramento do serviço e da eficiência do serviço público. Quantas pessoas em média você atendia no seu gabinete? Paulo, variava, né? Geralmente dia com sessão são mais pessoas, mas você acaba também você tem muito mais atendimento por telefone e por rede social. Eu dialogo muito pela rede social. E aproveitar e falar para os ouvintes, quiser falar com a gente lá, só ir no Facebook, Jamil Sabrá, ou no Instagram, Jamil Sabrá, me manda uma mensagem, me manda um inbox, me manda um direct, a gente responde todo mundo, eu passo meu WhatsApp também, e eu dialogo muito. Então, com relação a todos os tipos de demanda, eram bastante pessoas. Todos os dias, problemas, diversos tipos de problema e de demanda que a sociedade passava, com razão, e a gente sempre tentava distribuir o mais rápido possível, que aí também os meus assessores acabavam me ajudando não só em elaborar e fiscalizar os documentos que a gente recebia, elaborar as leis que a gente desenvolveu lá no parlamento, mas ajudar essa distribuição e acompanhamento das demandas juntos do Poder Executivo. Ok, Jamil, vamos fazer um intervalozinho e a gente já volta já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno.
Bom, ouvintes, estamos voltando para o segundo bloco da nossa entrevista com o Jamil Sabrá Neto. Jamil, como você avalia a atual conjuntura da política petropolitana no momento, no todo? Eu acho que Petrópolis, ele, nesse momento, vive uma entre-safra de lideranças. Porque se você for fazer acompanhamentos de décadas por décadas, você consegue enxergar a mudança e os novos líderes que foram surgindo ao longo do tempo, né? Vamos lá, vou lá desde a época do meu avô, saudoso doutor Jamil Sabrá, lá quando ele iniciou lá na política, no começo, você teve ele, você tinha o Nelson Saerpe, que também teve a sua contribuição, e aí um pouco depois surgiram novas lideranças como Caldara, como Paulo Hatz, e eles foram conduzindo o processo político petropolitano no final da década de 60 e 70. Aí você entra na geração de 80, começam a surgir novas lideranças. Surgiu o Gratacós, Leandro Sampaio, Rubens Bom Tempo Pai, Sérgio Fadel chegando logo no início dos anos 90, e você vem dentro desse processo até os anos 2000, em que começam a surgir as novas lideranças, que foram na época, inevitavelmente, Ronaldo Medeiros, o Paulo Mustrange, Rubens Bom Tempo Filho, que é o que a maioria da população conhece, o próprio Bernardo Rossi se elege como vereador pela primeira vez em 2004, em 2008 ele já era o vereador mais votado de Petrópolis, e aí de lá para cá, desde meados da década passada, não surgiram lideranças. E as outras lideranças foram parando com o tempo, né, o Paulo? Então, por isso que eu digo para você que Petrópolis está numa entre-safra política. Entre-safra de lideranças políticas. Certo. Então, é um momento, ainda mais com a globalização, com a mudança do comportamento social de todos, eu acho que está no momento de surgirem novos quadros, né? E dentro da atual configuração local, você tem a prefeitura hoje administrada pelo Bernardo Rossi. A gente até apoiou o Bernardo no processo eleitoral de 2016, porque a gente não acreditava que mais 4 anos de Rubens fosse trazer alguma mudança. Entendeu, Paulo? Rubens já tinha sido prefeito 12 anos, nada contra ele, me deu muito bem com um bom tempo. Mas a gente achou que você trocar seria interessante para a cidade, um novo ciclo, um novo grupo que querem mostrar novas ideias, e a gente aí continua, independente de qualquer coisa, torcendo para que a gestão de Petrópolis dê certo, apesar de... Você acha que Petrópolis está no caminho certo ou muita coisa ainda precisa mudar? Eu acho que a atual gestão da prefeitura acerta em algumas coisas e erra em outras coisas. Eu acho que o governo, primeiramente, ele precisa mostrar para que veio ainda. Eu acho que o Bernardo ainda não conseguiu dar esse tom para a sociedade e nem para a gente que é do poder político, né? Nós membros do poder político, qual o tom que ele está indo, qual o segmento que ele está indo, onde é que ele quer deixar a sua bandeira, né? O seu legado. Mas ele vai dando alguns recados. Sinto muito ele voltado para a questão turística, Paulo. Eu acho que o Natal Imperial foi um sucesso. Sim, a Bauerfest vem melhorando aí a cada ano, apesar de eu sempre deixar isso registrado, que o que resgatou a Bauerfest não foi nem o prefeito A, nem o prefeito B, nem o prefeito C. Foi a volta da Boêmia, o seu funcionamento da Boêmia, que fez com que a Bauer voltasse a ter mais vida própria. Eu lembro de uma edição da Bauer que ela foi dentro da Boêmia, quando a Boêmia ainda não existia, aquilo foi um fracasso, a festa foi horrível. E hoje a gente está vendo essa festa maravilhosa, hotel lotado, trânsito de 1 hora para a pessoa chegar do pórtico do Quitandinha até a festa. São dezenas de milhares de pessoas que visitam, e é evidente que cada prefeito deu o seu tom, mas no meu ponto de vista a Boêmia foi o principal fomentador ou agente responsável pelo sucesso da festa.
Mas o prefeito dá muito esse tom. Eu sinto ele um pouco voltado para a questão turística, de eventos e de valorização de alguns segmentos da cidade. Mas a gente está num momento muito complicado, Paulo. A gente está num momento de austeridade financeira. Sim. Um momento que você precisa reduzir os contratos, controlar e enxugar a máquina pública o mais rápido possível e tornar eficiente os serviços. Esse eu acho que é o grande, eu acho que aí, talvez, é a grande ele meta esteja de qualquer pecando, pessoa. Eu acho que é aí que talvez ele precisa ter mais celeridade e agilidade. Por exemplo, uma questão simples e boba da cidade, que é a questão do asfalto. A gente escuta muita reclamação que a cidade está totalmente esburacada. Terrível isso. Isso ocorreu muito por quê? Porque de dezembro até março é o período de chuva em Petrópolis. Sim. Então, se você sabe que vai chover e que o asfalto sofre o desgaste da chuva com a quantidade de carros que passa, você tem que se prevenir. Então, você tinha que ter feito uma força-tarefa asfáltica em setembro do ano passado. Perfeito. Porque a hora que os buracos abriram, com a chuva você não conseguia mais. Não. Você não tinha Que aí é clima colocar para suficiente. sair. Você vai colocar asfalto frio, Vai sair na hora, você sabe disso, Paulo. Então, ele precisa se prevenir para o ano que vem. E principalmente não perder o controle da questão da saúde. Eu acho que a saúde é um ponto bastante importante de Petrópolis. A gente precisa manter a boa gestão no Alcides Carneiro, principalmente nas UPAs. Apesar do Alcides a gente reconhecer que faz um bom trabalho, pronto-socorro também, lá na figura do meu amigo Nilson Vaiande, também é um excelente diretor administrativo. Mas as UPAs, essa última empresa aí que assumiu a UPA em meados do ano passado, foi uma tragédia, não pagava direitos trabalhistas dos funcionários, fez contratos errados, e foi muito bom essa troca, e torcer para que o pessoal aí do Alcides Carneiro dê bastante suporte para que as UPAs voltem a funcionar na sua normalidade. Porque quem está ganhando com isso é só a população, né? E seu ponto de vista, quais os grandes problemas da cidade? Para mim, o principal problema de Petrópolis é a subida da serra. E ela sendo gerida pela Concer... Bom, já que você começou a tocar nesse assunto da Concer, que é um assunto que me irrita profundamente, Muito. A todos nós lá no Lions, inclusive, que nós ficamos uma fera com isso, porque realmente foi um desperdício de dinheiro que nunca se viu coisa igual. E um atravancamento de progresso para a nossa cidade, que não tem justificativa. Como é que está esse negócio da Concer? Enfim, eu não suporto mais ouvir falar em Concer. Para mim, essa empresa já tinha que ter sido afastada há muito tempo. É a NTT que não afasta? Quem é que não afasta isso? A Concer, ela utiliza muito das leis para se proteger, né? O contrato dela termina em 2021. Ela se protege das leis e nós é que nos danamos, né? Exato. A minha crítica sempre foi essa, porque quem está sofrendo os danos dessa paralisação da obra somos nós, né? Não é o Ministério Público Federal, não é o Tribunal de Contas da União, está todo mundo lá em Brasília, mas a gente está aqui tendo que subir e descer todo dia. E a Concer não faz absolutamente nada, Paulo. Nada. Só arrecada dinheiro. Só. 280 milhões de reais foi quanto a empresa faturou em 2016 com a arrecadação dos nossos pedágios pagos pelos usuários. E a estrada acabada. A estrada parada, a obra paralisada, até paralisada por questões legais, você sabe disso. O MP pediu para suspender e suspenderam. Mas aí você leu o contrato DOC 32 feito pela ANTT, que é a agência reguladora, Agência Nacional de Transporte Terrestre, em 28 de abril de 2017, dizendo sobre a conservação, manutenção e melhoria da via obrigatória a ser feita pela concessionária, independente de qualquer coisa. Você lê no relatório, Paulo, feito pela NTT, pelos engenheiros dessa instituição, que a Concer não faz nada. Nada. E que eles escrevem isso no relatório. As condições de manutenção estão a níveis mínimos. Quer dizer, isso daí não era para uma questão para romper este contrato em definitivo, porque o contrato já foi denunciado. Já muitas vezes. Né? Então é para romper isso de uma vez. Nós já tivemos reuniões aí, inclusive com deputados federais aqui da cidade, ou melhor, que também tem representatividade aqui na cidade,
mas que nos foi prometido determinadas situações e a gente não vê isso acontecer. Eu não sei por que se posterga tanto, se julga coisas tão menos importantes rapidamente e as coisas importantes para a nossa cidade ficam aí relegadas a segundo plano. É terrível isso. Paulo. Essa ligação que foi uma promessa de campanha do senhor Bernardo, eu estou cobrando disso dele desde o primeiro dia de governo. E eu quero ver sair isso. Vai sair essa ligação Bing e Quitandinha ou não sai isso? Não nasce esse filho. Esse é um projeto desenvolvido lá no início da década passada pelo meu pai e pelo ex-vereador Antônio Elias, que você faz uma ligação Bing e Quitandinha, é possível. Não era a dos nossos sonhos, mas é a que dá para fazer dentro do atual cenário econômico de Petrópolis e do Estado. Quando membro da Comissão de Transporte e membro do Comutran, Conselho Municipal de Transporte, acompanhava muito essa discussão da NTT com a Conselho e com o Poder Público para execução e elaboração dessa ligação. Porque no momento que você teve aquela queda da cratera, Paulo, você lembra disso, que foi em novembro do ano passado, você viu que eles modificaram a questão da via, as pessoas subiam pelo túnel numa pista e a gente indo para Itaipava indo na duas. Aquilo que é a ligação do Bing e Quitandinha, ou seja, ficou mais do que claro do que dá para fazer. Dá para fazer. Se você fizer só de ônibus municipal e de carros, tirando caminhões, não tem problema nenhum. Vai funcionar normalmente e você vai desengarrafar essa nossa cultura de tudo ter que passar pelo centro. Exatamente. Eu tenho um pavor disso, assim, eu falo, puxa, fico até um pouco preocupado as pessoas acharem que eu estou um pouco radical, mas a gente tem uma cultura de tudo vir pro centro. Tudo. Não, tem que ir lá pro centro, tem que ir lá pra avenida, tem que ir lá pra avenida, né? E tudo é aqui. Então, você não consegue sair de um bairro e para outro sem passar por aqui, quase. Exato. Você tem que sair do Bing para entrar pro Quitandinha, do Quitandinha você tem que, em algum momento você vai passar no centro. Isso tem que acabar e você tem que criar essas ligações interbairros o mais rápido possível. E eu acredito que a ligação Bing e Quitandinha é a principal obra de mobilidade urbana a ser feita em Petrópolis. Concordo com você plenamente. Você vai modificar, você vai fazer com que todos os moradores do Bing e da Mosela e dos distritos que vão poder vir pela BR possam ir para o Quitandinha, para o São Sebastião, para o Ciméria, sem passar pelo centro da cidade. A gente está falando aí, Paulo, em 40, 50, 60 mil pessoas por dia. Exatamente, Independência é um dos bairros mais populosos, da Serra também. Você vai mexer dentro do impacto, porque a quantidade de pessoas que saem de Correias, sentido Quitandinha, todo dia, e é obrigado a passar pela Estrada União Indústria, pela Barão do Rio Branco, fica claro que você está vendo aquele trânsito. Se a pessoa ela puder ir pela BR, ela vai pela BR. Lógico, não resta a menor dúvida. Jamil, você utilizou algum tipo de enquete para saber a opinião da população acerca de algum assunto antes da votação de qualquer item apresentado pela casa? Não. De realizar uma enquete pública nesse nível, não. Até porque não julguei, não vi nenhum assunto talvez de maior importância em que eu precisava. Quer dizer, não é que os assuntos que a gente votou não eram importantes, todos são importantes, mas algum assunto em que precisava de um esclarecimento melhor para uma decisão que pudesse impactar as pessoas. O que a gente fez, eu aprovei junto com os meus pares, foi criar o plebiscito das charretes. Então, ao invés da gente, de eu e a sociedade perguntar qual era a opinião dela, a gente criou um plebiscito que nesse próximo processo eleitoral, agora em outubro, as pessoas vão votar pela manutenção ou pelo fim das charretes que ficam ali em frente ao museu. Esse é um assunto que eu acho importante a sociedade decidir. Eu também acho, os 15 vereadores. Só por quê? Porque os 15 vereadores, eles possuem uma representatividade dentro do município de 20, 25% da população. Lógico. Muita gente não vota e muita gente votou em outros candidatos. Então, eu não me julgo com representatividade suficiente para uma decisão dessa. Exato. Então, o que você faz? Eu acho que isso tinha que ocorrer no Brasil como um todo, Paulo. Eu acho que você tinha que ter plebiscito sobre diversos assuntos a níveis nacionais para acabar com essa história. Para acabar com essa história de... Apesar de eu ter as minhas opiniões, mas eu
eu fico de saco cheio com essas discussões, esse mimimi, desse fla-flu que a gente vive hoje, né? Eu sou contra, eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, a gente começa a se degladiar, terror, agressões terrível, verbais terrível. e tal. Então, eu sou muito a favor de assuntos, por exemplo, como aborto, legalização de drogas, casamento homossexual, questões da charrete. Ao invés de ficar discutindo se legaliza, se não legaliza, se pode ou se não pode, a gente cria um plebiscito. Exatamente. A gente não fez isso na década de 90 sobre república e monarquia, presidencialismo e parlamentarismo, e o povo não decidiu? Não fez isso sobre desarmamento? Exatamente, fizemos sobre... Cara, faz isso e acabou. Você é a favor do casamento homossexual? Sim e não. Venceu sim é sim, venceu não é não. E por aí vai. E a gente... Também acho que deveria ser assim. Não tem nada, numa democracia, quem vence é a maioria. A maioria, exatamente. Concordo com você. Como você analisa o afastamento de 2 vereadores, um preso e outro foragido? Bom, primeiro, decisão da justiça tem que acatar. Não se discute, se acata, lógico. Se acata. Foi uma decisão da justiça, os vereadores lá, ninguém questionou, acatou as devidas decisões, mas é muito ruim para o parlamento, o Paulo. Eu li um artigo esse mês, que saiu no jornal o Globo, não me lembro o autor dele, mas ele foi muito feliz falando em todo o processo de corrupção que assola a região serrana como um todo. Que não é só Petrópolis que vive o problema, Teresópolis também vive um problema seríssimo. Sim, acabou de ter uma eleição de prefeito, você teve 6 vereadores presos. O ex-prefeito gravou todos eles achacando recursos, e o ex-prefeito era um cara ligado ao jogo do bicho, então Teresópolis estava aquele pandemônio. Ali muda de prefeito todo dia. Ali foram 8 prefeitos em 7 anos. 8 prefeitos em 7 anos. E aqui para Petrópolis é muito ruim, né? A última vez que eu estive lá, eu fiz uma fala dizendo é muito preocupante para a imagem de uma cidade como Petrópolis, que é uma cidade de cunho nacional e internacional, principalmente nacional, que as pessoas estudam a história da família portuguesa e ela, sem sombra de dúvida, passa por nós. Você ter, num prazo de 1 ano e meio, 5 vereadores presos, Paulo. Você vem desde o final de 2016. Isso denigre tanto a imagem da nossa cidade. É muito ruim, né, para a imagem de Petrópolis. E eu acho que a nova geração, a geração que eu venho, a gente tem que estar aqui para tentar fazer o bem. Eu aprendi isso em casa com meu pai, que aprendeu com meu avô, Dr. Jamil. Faça o bem, pense sempre no povo antes de tomar as decisões e haja de forma correta. Eu acho que essa geração nova tem uma geração que é a geração da minha idade, e vejo isso conversando com os meus amigos. Uns viraram os polícias militares, outros polícias civis, alguns polícias federais, ou foram para o Ministério Público, uns fizeram concurso, uns viraram empresários, outros advogados, por aí vai. Mas você vê, Paulo, que é uma garotada com uma nova ideia, com novas cabeças, de querer mudar. Eu acho que eu tô apostando muito nisso, que eu acho que está vindo uma geração boa para Petrópolis aí, geração que nasceu em meados do século, da década de 80 e final da década de 80, vindo aí com uma nova cabeça, com uma nova filosofia, e eu acho que o que cabe é a gente fazer o melhor, e eu respondo pelos meus atos, não estou aqui para julgar ninguém. Falar nisso, como você teria votado se você estivesse lá na Câmara? Ô Paulo, eu deixei a minha opinião pública. Eu informei 1 a 2 semanas antes qual seria o meu posicionamento. Ele ficou claro tanto para todos os membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo, quanto para o Poder Executivo. Eu teria votado pela abertura. Porque eu não vejo nada demais, era abertura de inquérito. Para abrir, para você fazer uma investigação, para saber, a gente não ia estar julgando nem caçando ninguém. Ninguém estaria fazendo isso. Longe de mim fazer isso sem ter prova também. Eu acho que você tem que... A pessoa tem que ser... Eu acredito muito na presunção de inocência. Você é inocente até que se prove o contrário. Pelo menos a lei também diz isso. A gente tem que seguir isso. Mas teria votado pela abertura. Não estou aqui para criticar ninguém. Acho que cada um toma a decisão que quiser. E deixei... Talvez isso tenha sido o retorno do vereador que estava no CP-Trans? Ô Paulo, eu deixei sobre o conhecimento de todos a minha posição 10 dias antes do dia da votação. É isso que me cabe dizer, entendeu? Ok. Os suplentes já não deveriam ter assumido esse cargo porque estão afastados dos vereadores por mais de 2 meses? Eu não entendo muito isso, Jamil, porque eu acho o seguinte: quando uma pessoa um está preso, tudo bem,
até se justificaria que o suplente ainda não houvesse assumido, porque ainda não houve o julgamento dele. Mas eu acho até que deveria assumir mesmo assim. Mas o outro está fugido. É um abandono de emprego. Ele não está preso, ele está fugido, é abandono de emprego. Você, quando abandona o teu emprego, 30 dias tu leva um pontapé, tu tá no olho na rua por justa causa. Não seria o caso? O problema ali, o que é? O fato dele estar foragido é muito ruim dentro da visão do decoro parlamentar. Mas a ação do Ministério Público, quando diz o afastamento desses membros da casa do qual eles não podem pisar nela, isso indifere se a pessoa está presa, se a pessoa está encarada, se ela está foragida. Também acho. O fato de estar foragida é uma outra coisa, não tem nada a ver com o afastamento. Exatamente. Mas aí tem que ver a questão do regimento. Se o regimento, se eu não me engano, o regimento diz que são 120 dias, Paulo. Se em 120 dias não retornarem, você obrigatoriamente convoca os suplentes. Eu realmente acho isso um verdadeiro absurdo, mas respeito, porque se é regimental, vamos acatar. Qual a sua opinião sobre os membros que compõem o secretariado municipal, Jamil? Ô Paulo, eu me dou muito bem com praticamente todos os secretários do governo. Eu acho que tem nomes ali que foram muito bem escolhidos, vem fazendo um bom trabalho, e acho que talvez um outro nome poderia ter sido diferente, mas aí é uma questão também muito pessoal. Não posso fazer críticas, tem 1 ano e meio de governo só. Eu acho que tem alguns secretários que estão fazendo um trabalho bem bacana, estão tentando fazer um trabalho bem bacana. E a gente tem que apostar e acreditar que Petrópolis vai dar certo. Por ter sido um apoiador, que você apoiou o governo Bernardo Rossi, quais são as suas expectativas em relação ao governo municipal? Eu torço por Petrópolis. Eu acho que Petrópolis tem que dar certo com qualquer prefeito que seja. Eu vou torcer muito para que o Bernardo faça uma boa gestão e continue se dedicando e se empenhando e acertando mais que errando. E acredito que talvez o que a cidade precisa de hoje é de um direcionamento. É você olhar, a gente vai chegar nesse ponto daqui a 2 anos, e você saber onde é o ponto, quais obstáculos que você tem que percorrer para que você atinja a sua meta e que você atinja o seu objetivo. Então a minha expectativa é que o Bernardo encontre esse ponto dentro das vertentes econômicas de Petrópolis, e que a gente chegue em 2020 muito melhor do que foi recebida a prefeitura em 2016. Eu também sempre torço, independentemente de ter ou não ter votado no candidato que está no cargo, eu sempre torço pelo melhor, porque isso respinga em todos nós. Né? Direto ou indiretamente, nós vamos ter as consequências de um mau governo. Sobre a atual rejeição das contas do prefeito anterior pelo TCE, o que você pensa a respeito disso? Eu não olhei as contas ainda, Paulo, também não li o processo lá não. Mas a partir do momento em que os quadros técnicos do TCE rejeitam a conta do ex-prefeito Bom Tempo, isso dificulta, provavelmente a Câmara de Vereadores tende à manutenção da rejeição, porque depois que sai de lá, vem para o Legislativo atual para aprovar ou não as contas do prefeito. Eu acho que inevitavelmente elas vão ser rejeitadas. E terrível. Com isso, de uma certa maneira, já mostra que Petrópolis vinha com uma dificuldade, né? A cidade já não vinha bem economicamente até os dias de hoje que a gente vem enfrentando. E cabe ao ex-prefeito recorrer ou não sobre essa decisão. Nesse período que você teve na Câmara, como que você analisa o seu mandato nesse período da sua legislatura? Eu acho que a gente deixou um legado bem legal, Paulo. Bem legal. A nossa lei da juventude, dos 5% de vagas para os universitários. A lei Prata da Casa, que é uma lei nossa muito, muito boa, que garante aos instrumentalistas e músicos de Petrópolis participarem em todos os eventos patrocinados pela prefeitura.
Ou seja, você vai ter um show na Exposição Agropecuária, tá vindo, vou dar um exemplo que eu sei que os ouvintes devem gostar, tá vindo um Jorge Mateus ou um Henrique Juliano da vida, que são cantores sertanejos. Pode vir, não tem problema. Mas contrata um garoto da cidade para cantar antes do show, para valorizar. Eu acho isso então, muito importante. A gente fez essa lei, todos os artistas hoje me param na rua, me parabenizam por isso, de tudo quanto é segmento, de rock, de MPB, de pagode, de gospel, de música lírica, todos elogiam e reconhecem essa lei. Nós temos corais tão bonitos, tá vendo hoje, né? por exemplo, se a gente está vendo aí hoje, não sei se vocês repararam, esses eventos da Bauer Fest que estão tendo aí, a maioria são petropolitanos. Pois que é, estão valorizar a prata da casa. Eu acho isso é muito importante. Enfim, voltando dos 5%, Lei Prata da Casa, o aplicativo de ônibus é uma lei nossa, Lei dos Produtores Rurais, relatoria da Lei das Microcervejarias, além de eu poder lá ter homenageado 2 instituições, criando para elas um dia comemorativo, que eu acho que são 2 instituições que marcaram muito a nossa cidade com contribuição. O primeiro deles, a gente colocou hoje, faz parte do calendário cultural da cidade, o dia do Lions Clube Petrópolis, já sancionado pelo prefeito, que eu acho que o Lions é uma instituição de 50 anos. E não é Lions, é Lions Clube Petrópolis como um todo, reconhecendo o trabalho dos três clubes aqui da nossa cidade. E o outro é o dia do Serrano, que, o Serrano é o nosso clube xodó, que a gente vem torcendo aí. Como a gente torce, meu Deus do céu. A gente faz o possível e impossível para que o Serrano volte para a Série A, mas o Serrano já deu glórias para Petrópolis na década de 80, né, Paulo? Uma hora a gente desponta novamente, né? Vamos torcer para isso. Além de diversas indicações de discussões, audiências públicas. Foi um mandato proveitoso. Foi. Né? Acho que a gente plantou uma semente boa lá. E nada impede de você, uma hora ou outra, ainda retornar, quem sabe. Não dá tempo ao tempo, né? Pois é, exatamente. Você pretende alçar voos mais altos na política em 2018? Ô Paulo, eu fui convidado pelo meu partido para participar desse processo eleitoral agora. Nesse momento se fala muito como pré-candidato, né? A gente está analisando ainda a perspectiva. Se vai ter as convenções partidárias, você sabe disso antes do processo, que são no final de julho. E a gente vem conversando com todos os nossos amigos aqui e colocamos o nosso nome à disposição do Partido da Sociedade Petropolitana para, se assim for, tá disputando aí o processo eleitoral nesse ano. Também eu quero te agradecer a oportunidade mais uma vez de a gente bater esse papo aqui, foi muito legal, foi muito gostoso. Eu acho que os nossos ouvintes tiveram esclarecimento acerca de determinados itens, que é importante que a nossa sociedade seja esclarecida. O objetivo da nossa rádio é justamente ilustrar, sempre informar aos ouvintes, né, daquilo que acontece dentro da nossa cidade. Esta foi uma oportunidade que nós trouxemos mais uma vez você aqui, para que pudéssemos levar ao conhecimento dos nossos ouvintes alguma coisa relacionada à nossa Petrópolis. Deixar os nossos microfones para a sua despedida. Paulo, obrigado mais uma vez por estar aqui no seu programa nesse sábado maravilhoso. Mandar um abraço para os nossos amigos ouvintes aqui da rádio e dizer mais uma vez que a gente está à disposição. Eu utilizo muito as redes sociais, pode me procurar lá no Facebook ou no Instagram, Jamil Sabrá. Entre em contato comigo, eu vou passar meu telefone do WhatsApp. Vamos sentar, vamos conversar, vamos construir uma Petrópolis melhor. Eu acho que a cidade precisa disso. E é sempre bom poder estar aqui discutindo e debatendo temas tão pertinentes para que a gente faça a nossa grande e querida cidade imperial crescer e caminhar no rumo certo. Porque eu tenho certeza, e eu falo isso constantemente, que você trabalhando com muita humildade, com muita disciplina, as coisas vão dar certo. E acho que vai dar certo essa nossa caminhada e essa nossa dedicação aí para uma Petrópolis melhor. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado. Nada, foi um prazer. Quero agradecer a você essa participação, agradecer aos nossos ouvintes, aí a Nair, a Nerinda e tanto a nossa companheira Eunice Catunda, que também está sempre, a nossa ouvinte número 1 aqui, a number 1. É a nossa Brahma Chopp, é a número 1 aqui. Ih, fiz propaganda sem querer. Mas é a nossa número 1 aqui
né, Eunice? Um grande abraço para vocês todos, para os nossos ouvintes. Agradecer também ao Lucas e ao William aqui na técnica pela gravação do programa, que sempre é gravado. E o programa é ao vivo, mas a gente grava o programa porque depois nós publicamos na nossa página do Facebook do Lions Petrópolis Quitandinha. O ouvinte que porventura não teve oportunidade de escutar agora pela nossa rádio, pode depois ouvi-la, a entrevista novamente, na nossa página do Lions Clube Petrópolis Quitandinha no Facebook. Um abraço a todos, bom fim de semana, torcendo pelo Brasil para as quartas de final. Vamos lá, Brasil, vai dar certo. Muito obrigado a todos e até semana que vem, quando estaremos com mais um programa sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Fui.